Olá, meu nome é Diego Tinoco e hoje nós vamos falar sobre antidepressivos. Quando e por que começar o antidepressivo? Vamos lá? É fundamental entender que quem pode prescrever um medicamento é um médico. Não necessariamente o psiquiatra precisa de prescrever um antidepressivo. Outras especialidades médicas também podem prescrever esse tipo de remédio. Mas o psiquiatra é aquele médico especialista aí em casos relacionados a transtornos depressivos, né? Normalmente, o antidepressivo ele não é só prescrito para aqueles pacientes que apresentam um transtorno depressivo. Isso é importante você saber porque às vezes determinados pacientes recebem um medicamento e quando vão ler na bula observam que o remédio é um antidepressivo, é remédio para a depressão. E algumas vezes o médico não passou esse medicamento para tratar especificamente a depressão. Às vezes ele pode ser utilizado também para casos de transtorno de ansiedade generalizada, para casos de síndrome do pânico, para casos às vezes de fobias, né? Fobia social, por exemplo, algumas fobias específicas, outros casos relacionados aí ao TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, ele também é muito prescrito para essas situações. Então, o medicamento antidepressivo, ele é muito utilizado para aqueles pacientes que apresentam sintomas intensos relacionados ao transtorno depressivo e também aos vários outros transtornos que determinada pessoa pode apresentar, e não apenas exclusivamente ao transtorno depressivo. O risco da automedicação é enorme, visto que a automedicação pode gerar efeitos colaterais muitas vezes indesejáveis para você ou para a pessoa que está fazendo uso de uma forma inapropriada do medicamento. O medicamento ele não provoca apenas efeitos, por exemplo, de sono excessivo, dependendo do remédio, né? Ele pode provocar efeitos gastrointestinais importantes, como por exemplo náuseas, dor no estômago, às vezes diarreia, vômitos ou intestino muito preso. Às vezes, dependendo da pessoa, um determinado tipo de medicamento pode determinar uma maior agitação, um estado mental mais acelerado, mais inquieto e, em vez de melhorar, pode até piorar alguns sintomas. Então, deve-se tomar muito cuidado em fazer uso abusivo, e não só abusivo, mas se automedicar, porque não é todo remédio que vai dar certo para você. Muitas vezes a gente escuta alguns pacientes: olha, o fulano de tal tomou esse remédio e eu acabei tomando ele também, mas não deu certo para mim. Por quê? Porque são pessoas diferentes, são transtornos diferentes, são sintomas completamente diferentes, e a gente não pode falar que deu certo para uma pessoa, vai dar certo para outra. É muito importante você ir ao especialista e não automedicar. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm e é fundamental esclarecer. Os antidepressivos, geralmente, eles não começam de uma forma imediata. Na maioria das vezes, eles demoram aí pelo menos uns 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. E eu gosto muito de explicar isso para os pacientes, porque às vezes a pessoa já vem na expectativa de tomar um remédio e amanhã melhorar. E às vezes daqui a 2 dias está melhor, já sentir-se melhor. E normalmente isso não acontece, isso pode frustrar aquela pessoa que está tomando os medicamentos ou aquele familiar também que está ali acompanhando o paciente. Então o medicamento ele demora um pouquinho para começar a fazer o efeito. Geralmente demora aí de 15 a 20 dias, mas se você olhar na bula e até mesmo no dia a dia, na prática que a gente observa aqui, tem medicamentos que podem demorar inclusive 5, 6 semanas para fazer um efeito legal, para ter um bom efeito do medicamento. Então é necessário ter um pouco de paciência para avaliar o bom efeito do medicamento, antes de achar que ele não está mais fazendo efeito e aí desistir não só do remédio, mas desistir do tratamento como um todo.
Olha, aí é mais um fator importantíssimo do acompanhamento médico psiquiátrico, visto que não há problema dos pacientes que são hipertensos ou diabéticos fazerem uso da maioria dos medicamentos, mas é fundamental manter o controle da pressão e avaliar ali de uma forma controlada como que está a pressão. Porque, a depender de alguns poucos medicamentos, pode ser que altere a pressão arterial, dependendo ali do paciente. Não quer dizer que todos os medicamentos alterem a pressão. Na verdade, é importante, independentemente do medicamento, estar sempre acompanhando os valores pressóricos do paciente e os outros exames laboratoriais para avaliar um quadro clínico como um todo. Os medicamentos, eles podem ter os efeitos colaterais e também tem os bons efeitos, tem os efeitos benéficos dos medicamentos. É claro que se houvesse apenas os efeitos colaterais, não existiria os remédios e não teria o motivo de estar aqui prescrevendo determinados tipos de medicamentos. Mas, de fato, dependendo ali da condição do paciente em que se encontra, do estado psíquico, da herança genética em que o paciente se encontra, tem alguns pacientes que são mais vulneráveis ou mais sensíveis a determinados tipos de medicamentos que podem gerar aí alguns efeitos colaterais prejudiciais ao paciente e em determinados momentos podem inclusive piorar alguns sintomas se esse paciente não estiver ali fazendo um acompanhamento adequado. E exatamente por essas situações é fundamental você ter um acompanhamento contínuo com o seu médico para avaliar se os sintomas estão melhorando ou se estão piorando no decorrer do tempo.